Senhoras e senhores, novamente estamos aqui para a continuidade do nosso trabalho Temas em Debate. É mais uma satisfação em falar com os senhores, com o nosso segmento e agradecer a nossa presidência, a nossa diretoria e os empresários. Nunca esquecendo que esse é um trabalho conjunto do segmento de transporte coletivo, da nossa federação, FETPESP, SETPESP, da nossa entidade nacional, a NTU, e do nosso sindicato das empresas de transporte coletivo do ABC, e que orgulhosamente nós estamos nesta nova fase com 2 convidados fantásticos. Nós vamos bater um papo e temos certeza que iremos contribuir para o nosso segmento, para engrandecimento do transporte coletivo por ônibus. E lembre-se, estamos aguardando as suas sugestões e contribuição. Nós temos aqui do nosso lado direito um tradicional, velho amigo, velho novo amigo, né? O Emerson Grande. E é grande mesmo, né? O Emerson é grande. E, não menos importante, fantástico profissional, o nosso recém-tradicional amigo e muito conhecido já do segmento da NTU, Dr. Giancarlo Melito. É um profissional experimentado e que está trazendo aqui para o nosso segmento uma contribuição fantástica, como o nosso amigo Emerson Grande, da Praxio, né? É uma empresa que ela abraçou todo o sistema de transporte coletivo no seu software de gestão, que não somente para o transporte coletivo por ônibus, também carga, fretamento, daqui a pouco vocês estão fazendo trem e tudo mais, né? É um grande orgulho tê-lo aqui, representando toda a Praxio, toda a expertise que a Praxio tem em software de gerenciamento, e os senhores são referência no Brasil. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço são pelo referência e nós temos um tema palpitante. Como que nós vamos tratar? Vamos dividir o tema, Dr. Giancarlo. Tema 1, desintermediação e estrutura de pagamentos para o sistema de transporte coletivo. Na nossa conversa e com o Dr. Giancarlo, queremos trazer para os senhores não somente aquilo que está posto, e sim aquilo que nos espera, aquilo que o futuro será inevitável, né, doutor? Então, a palavra são dos senhores. Quem que começa? Vamos começar por ele? Vamos começar por ele. Vamos lá, doutor Giancarlo. Fica à vontade. E depois nós temos pagamentos com menor atrito possível, check-out transparente. Vamos no primeiro. Desintermediação e estrutura de pagamentos para o sistema de transporte coletivo. Vamos lá. Vamos lá. Inicialmente, agradecer ao Dr. Francisco pelo convite, agradecer ao sindicato pela lembrança de nosso nome e mencionar que é realmente um grande prazer poder estar aqui numa entidade de classe como essa, com tamanha representatividade, debatendo um tema tão moderno e que é tão afeito no meu dia a dia profissional. Agradeço realmente o convite e espero colaborar aqui nesse bate-papo. Agradeço a presença do Emerson também. Obrigado aqui pela gentileza, pelo nosso bate-papo prévio e pelo aprendizado que já me passou aqui na nossa conversa. Quando a gente fala de pagamento, a gente precisa ter em mente que a gente está passando por um momento de transformação muito grande, né? O modo como o usuário efetua seus pagamentos no dia a dia tem se transformado numa velocidade muito grande nos últimos anos. Porque nós conhecemos a forma tradicional, que é o cartão, e pelo que eu estou entendendo, o mundo está migrando para tecnologia bem diferente, né? Na verdade, a gente percebe que de uns anos para cá, a indústria tem se preocupado com a troca de valor, né? Aquela ideia mais antiga de que todo pagamento tinha que ser feito por dinheiro, né? Ela vai mudando ao longo do tempo e o usuário pagador, o usuário recebedor, ele prefere formas mais modernas, formas onde exista um atrito cada vez menor e uma facilidade de logística cada vez maior para realizar seu pagamento e realizar seu recebimento. Nessa toada, a tecnologia ajuda muito, né?
Se nós olharmos a tecnologia, ela só traz benesses num sistema de pagamento. Ela diminui a fraude, né? Mesmo não tendo o atrito, o contato, ela diminui a fraude? Ela diminui a fraude. Diminui? Diminui. O pagamento eletrônico ele é mais seguro do que o pagamento em dinheiro, o pagamento em espécie, né? Ele é melhor para o próprio governo, né? Porque você tem controle do pagamento que é realizado, então você consegue identificar de onde saiu aquele dinheiro, qual o fluxo dele no tempo. Essa é a tendência? Essa é uma tendência. Eu diria que é uma tendência que não tem volta, né? São dois fatores que nos trazem a isso, mais importante, que é segurança e logística. Estamos preparados para essa nova fase do que virá? Estamos nos preparando os meios de pagamento? Em que estágio nós estamos? O Brasil é um país muito evoluído quando a gente fala de pagamento eletrônico. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar que nós estamos preparados, que o Brasil detém hoje o estado da arte em pagamentos eletrônicos. É óbvio que a evolução muito grande exige pesquisa e desenvolvimento constante, mas o Brasil é um país muito preparado, tá? Nós temos uma das melhores estruturas tecnológicas para processamento e aceitação de pagamentos eletrônicos. Eu vou lhe interromper propositadamente. Fala aí, Emerson. Nesse briefing do Giancarlo, Dr. Giancarlo. Legal, isso me remete ao surgimento da bilhetagem eletrônica em São Paulo, enfim, que a gente começou, que foi no início dos anos 2000. E hoje nós estamos 20 anos, quase 20 anos depois do surgimento da bilhetagem, e eu não imaginava de forma alguma que 20 anos depois, aquele modelo, ele estaria hoje de certa forma um pouco ultrapassado, né? Ele se modernizou, né? Naquela época era apenas o cartão, então você comprava crédito e você usava o cartão no validador e ele debitava aquele crédito. Então era assim, esses validadores, eles se modernizaram hoje a gente tem outras tecnologias possíveis de pagamento. Que é a aproximação, o wireless, né? Seria... Na verdade, a aproximação é o NFC. NFC por aproximação. Uhum. Que pode ser via celular, que pode ser via cartão de crédito, pode ser via relógio, pode ser via pulseira, anel, várias coisas, e isso está crescendo, né? Mas assim, o que deixa abismado é em 20 anos aquela tecnologia ela se tornou ultrapassada, mas ela não surgiu aí. Se pensar, a gente tem no metrô, isso já existia, o Edmondson que surgiu dentro, né, que a gente usou nos trólebus. Então a gente tem várias tecnologias aí que foram usadas além do dinheiro. Só que a gente vê o seguinte, tem dados que hoje o transporte público ele movimenta em média acima de 46 bilhões de reais por ano. E em algumas cidades, 30% a 40% desse pagamento ainda é feito em dinheiro, né? Então aí tem a questão do risco, que o doutor falou muito bem, porque o dinheiro dentro do ônibus favorece o assalto. Então quando você tira esse dinheiro, você minimiza esse risco. E tem outras questões importantes que a gente vê, que com o surgimento da bilhetagem eletrônica, você acabou facilitando o embarque. Então o embarque ele se tornou mais rápido, você acabou tendo dados para tomada de decisão, né, importantes, que num processo manual de antigamente você não tinha. Dentro de uma empresa você eliminou o retrabalho, porque era muito comum, para eu ter o dado viagem a viagem, o que eu precisava fazer? Eu precisava ter a guia do motorista e digitar cada uma das pernas ali, cada um dos trechos com a quantidade de passageiros transportados. Isso vem automaticamente. Na parte fica à vontade. E vamos na tecnologia. Por favor. O que vem? A palavra é sua novamente. É difícil a gente falar o que vem, né? Eu não acredito que a mudança ocorra para um único tipo de tecnologia. Na verdade, a tendência é você possibilitar ao usuário o uso da tecnologia que melhor lhe agrada, né? Então eu acredito bastante em NFC, em pagamento por aproximação. Acredito em pagamento por QR Code, né? Então nós temos aí o ano que vem o início do pagamento instantâneo no Brasil. Então, isso vai mudar bastante coisa, vai facilitar bastante o pagamento no Brasil, tá? Pagamento por biometria, reconhecimento por biometria. Então quando a gente vai entrar mais nesse assunto depois, que é check-out transparente, né? O usuário ele ingressa no transporte, ele faz a sua viagem, ele sai do transporte com uma percepção de que não teve nenhum desgaste para se efetuar o pagamento, e o pagamento ele é efetuado. Colocadas as devidas proporções, foi o que a uberização, proporcionou no transporte,
quando um usuário, por seu aplicativo, determina aonde ele inicia a sua viagem e aonde ele termina a sua viagem, né? E ele não tem a necessidade de efetuar um pagamento físico, de ter nenhum tipo de atrito com o seu motorista para efetuar o seu pagamento. E eu acho que foi o primeiro case, não foi, doutor? Porque foi a primeira vez que eu me lembro de ter usado um serviço e não precisar tirar a carteira do bolso. Que foi até estranha a sensação de falar, pô, eu não preciso fazer nada? Foi mais ou menos isso, né? O motorista falou, não, não precisa, acabou, né? É essa sensação que é o que a gente comenta de ter o mínimo possível de atrito numa prestação de um serviço, né? Nós temos experiências em outros segmentos também, em mercados em que você faz compra sem a necessidade de passar num caixa, sem a necessidade aquela de um cash out. experiência que a Amazon, né, ela está, não sei se está implantada, eu sei que estava em teste, entrando no estabelecimento já é identificado o comprador, ele nem precisa ter ação nenhuma no caixa e simplesmente... Exatamente. Não é? Se nós pensarmos o pagamento como uma transferência de valor e que cada pessoa detém a sua carteira digital ou detém a sua conta bancária, a tecnologia ela tem que possibilitar, e hoje ela possibilita, que identificada a necessidade de um pagamento, o recurso saia da carteira do pagador e ingresse na carteira do recebedor. Da maneira menos atrituosa possível, mais direta possível, envolvendo o mínimo possível de atrito nessa relação. Então, a experiência, Emerson, que você mencionou no Uber,